Vamos lá, doutora, quais são as novidades para o transplante de medula óssea para as pessoas com doença falciforme que a senhora está trazendo aqui para esse simpósio da Bahia? Acho que uma dúvida importante sempre é como estão os resultados, quantos pacientes já foram transplantados no Brasil, né? Agora a gente já tem 29 transplantados. E a questão do doador, né? A gente tem feito o transplante só do irmão, por enquanto, porque a gente tem visto, mesmo nos dados internacionais, que os doadores não aparentados, tal, na doença falciforme são piores. Então, eu acho que a gente precisa começar e realmente juntar a experiência em mais centros e começar a fazer mais transplante com aquele que tem um irmão HLA idêntico. É claro que a gente sempre vive situações dramáticas aí de outros pacientes que precisariam do transplante que não tem um irmão. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás do outro, né? Temos que ser cuidadosos porque a gente também não quer prejudicar ninguém nesse começo. Doutora, como é que está a questão do limite de idade para o transplante? Avançou-se nisso ou continua com aquela limitação? Não, na verdade, essa limitação que foi imposta no começo foi uma limitação muito mais baseada nos transplantes de talassemia. Como há dados concretos em relação aos resultados de transplante com talassemia acima de 16 anos, isso foi automaticamente aceito para quem começou, como se talassemia fosse igual a anemia falciforme. Não é. Então, o que a gente tem visto é que, é claro que existe um limite pelo fato de você vai fazer quimioterapia, você precisa do doador, etc. e tal. Então, tem um limite que é o do transplante, que também não é um limite muito rígido. No Brasil, tem sido 65 anos, que é o limite do transplante halogênico. Mas em termos de você dizer não, porque ele já passou de 16 anos, como era o limite antigamente, não tem esse limite na anemia falciforme. Inclusive, na portaria que a gente está ansiosamente aguardando, não tem limite de idade. E, doutora, quais são os casos mais recomendáveis para quem tem a doença falciforme, se o SS é prioritário, como é que está essa questão? Então, na verdade, qualquer doença falciforme que tem algum critério de gravidade, né? A gente tem SS, tem S-beta, porque o S-beta 0 ele se comporta como se fosse um SS quase, né? Então, a gente tem alguns critérios bastante rígidos aí de inclusão, porque isso precisa ser de uma forma controlada no início. Então, é o paciente que já tenha um Doppler transcraniano alterado, que não responda à hidroxiureia, que tenha pelo menos duas crises por ano graves de síndrome torácica ou de vasoclusão, tá? Paciente com algum comprometimento de órgão ou renal, coisa leve, é claro que a gente também não quer que o paciente já tenha uma evolução muito intensa da doença. Priapismo, que a gente sabe que é uma coisa que não responde bem a outras medicações, então paciente com priapismo recorrente é uma indicação bastante comum. Desses 29 pacientes, 3 tinham como única indicação priapismo e um quarto que tinha priapismo mais outras alterações. Muitas vezes a gente vê paciente com crises álgicas recorrentes, com úlcera. A gente sabe que as úlceras também crônicas não dá para você fazer hidreia. E aquele paciente que em uso de hidroxiureia não tem benefício em relação à síndrome torácica aguda e crise vasoclusiva. Então, esses pacientes também são possíveis candidatos ao transplante, se eles tiverem doador, claro. A senhora falou que tem uma rede de centros que está, né, fazendo transplante. Como é que está essa cadeia no Brasil hoje? Na verdade, não tem uma rede, né? Os dados que eu mostrei foram, na verdade, quem está fazendo efetivamente é Ribeirão Preto, que a gente tem um projeto lá, enquanto a portaria não sai. Na verdade, a gente tem um grupo, e nós discutimos no Congresso de Transplante esse ano, nós temos um grupo de centros, alguns centros que estão muito interessados em fazer, mas precisa ter do ressarcimento, não dá para fazer transplante e não ter o ressarcimento, né? Então, quando sair essa portaria que a gente está ansiosamente aguardando, já existem alguns centros interessados em transplantar. Quais são eles, doutora? O de Curitiba, Jaú, Barretos, o Unicamp, Belo Horizonte, tem o Einstein em São Paulo que tem feito algumas, fez 2 agora mais como filantropia, e tem o Itaci, que é o Hospital das Crianças da USP São Paulo. Então são esses centros principais aí envolvidos nessa questão do falciforme. Mas eu tenho a impressão que talvez com o ressarcimento a gente consiga até outros.
Como é que está a perspectiva de se ter um centro de referência desse tipo na região Nordeste? Então, a gente tem, até conversei hoje com o pessoal daqui, eu tenho insistido muito do pessoal, principalmente de Salvador, né? Eles tiveram muita dificuldade na implantação do centro de transplante, mesmo para leucemia, quer dizer, eu não estou nem falando de falciforme, mas eu acho que Salvador precisava realmente encabeçar isso aí, porque não tem sentido, né? Em Salvador não ter. Mas assim, eles tiveram muita dificuldade, eu sei que existe o médico do transplante aqui, ele tem interesse, mas eles estavam ainda com dificuldades no acerto aí do transplante. Tem que lembrar que um centro de transplante é uma coisa complexa, né? Não é só um médico uma cama. Tem que ter uma equipe multiprofissional, tem que ter um ar filtrado, quer dizer, é todo um preparo logístico que não é pequeno. Então, eles ainda estavam com algum problema, mas eu acredito que, estou botando fé que Salvador vai entrar nessa briga com certeza. Doutora, e como é que está essa questão do ressarcimento, a questão econômica em si? Então, ressarcimento, a gente tem brigado com isso desde 2006. E tivemos algumas baixas na portaria que a gente mandou, no fim, cortaram a anemia falciforme. E agora existe uma promessa, até na abertura o Genovez falou que, citou nominalmente o transplante, então disseram que ia sair para consulta pública em dezembro. Nós estamos aguardando ansiosamente. Eu sou daquelas que só acredito quando tiver preto no branco, mas não perdi a esperança ainda. E qual é o papel do controle social, das associações de pacientes para fazer com que essa política pública avance, Belinda, aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida que, principalmente em relação à portaria do transplante, foi a mobilização conjunta aí da equipe médica e principalmente dos pacientes. E aí eu tenho um agradecimento eterno ao Elvis, né, transplantado, que mora em Brasília, que batia na porta do Ministério pessoalmente. Eu acho que foi isso que mudou realmente, quer dizer, não dá mais, né? Eu acho que os políticos agora não podem mais fechar os olhos para essa situação. Então, eu acho que o papel das associações é fundamental. É fundamental. Eu acho que sem esse apoio que a gente já está tendo, seria muito difícil. Eu acho que isso foi fundamental. Qual é o conselho, a orientação que a senhora dá para os hematologistas, para os médicos que cuidam de pessoas com falciforme, para fazer uma indicação do transplante, doutora? Eu acho que o mais importante, e a gente tem insistido isso muito com os pediatras, é de que as complicações elas vão chegar. E, infelizmente, a gente não tem um marcador específico. Existem pacientes que realmente, hoje me abordou um senhor com 50 anos que está muito bem, obrigado, tomando hidroxiureia com 20 de hemoglobina fetal. Esse não é um indivíduo que tem que transplantar, quer dizer, por que ele vai correr o risco se ele tem 20 de hemoglobina fetal com hidroxiureia? Mas especialmente os pediatras, eu acho, para realmente não deixar passar um caso que já se mostra grave como criança e achar que não existe essa possibilidade. Essa possibilidade existe, ela é concreta e nós já curamos vários pacientes aqui no Brasil. Então, especialmente aos pediatras, eu faço esse apelo, que são médicos normalmente com muito medo do transplante. Eles acham que a gente vai matar a criança, não é isso que nós estamos fazendo, nós estamos curando essas crianças. Então, esse apelo eu faço principalmente ao pediatra, porque o clínico, ele vê as complicações. Ele não tem medo do transplante, mas o pediatra tem. Então, eu acho que a gente precisa ainda realmente mostrar esses dados para os pediatras e não permitir que as crianças, porque algumas já se mostram graves desde pequenas, então para que ficar esperando elas ficarem piores? Então, acho que vale um apelo aos pediatras para que eles não esqueçam que existe essa opção, que muitas vezes para muitos médicos não existe essa opção. Então, esse é o meu apelo, para não esquecerem que essa opção existe e ela é real. Belinda, qual foi a pergunta que eu não fiz e que você gostaria de acrescentar? Não, acho que você perguntou tudo. Não, eu acho que uma coisa importante é perguntar se o transplante é para todo mundo, entendeu? Todo falciforme deve ser transplantado, porque às vezes existe essa... eu acho que tem uma questão fundamental que ele levantou, e eu até citei na aula, que é a questão do custo, né? Porque todo mundo fala, o transplante é caro. Você dá 1 ano e meio de quelante de ferro, é o preço do transplante. E o custo, o custo social, né? Quer dizer, a criança perde a escola, o adulto não consegue um emprego porque ele fica faltando, tá? Ele passa a ser curado, quer dizer, ele vai na escola normal, ele tem um emprego. O Elvis estudou depois de ter feito o transplante. Hoje ele paga imposto, né? Antigamente ele ficava toda semana no hospital.
Então, é ridículo dizer que é caro fazer, que era o que sempre me diziam, é muito caro fazer transplante. Eu falei, caro? O que vocês estão gastando em sangue, em cuidado, em hospitalização, isso é caro, né? Além do custo social, né? Um indivíduo que não vai na escola porque ele falta o tempo inteiro, é um indivíduo que não trabalha, porque como é que ele consegue um emprego se cada semana ele fica internado? Então, esse custo, isso o transplante realmente resolve, né? Só que é uma coisa assim, eu sempre digo, é uma balança, né? O transplante é uma balança entre risco e benefício. Então, não é também dizer que eu vou agora transplantar todo mundo, não é essa a situação. Cada caso precisa ser realmente avaliado, precisa ter um doador, precisa ser adequadamente preparado. Eu não posso levar um indivíduo com 90 de HbS, de hemoglobina S para o transplante, porque ele vai complicar. Então, eu preciso de um tempo para prepará-lo adequadamente para o transplante. Então, na verdade, é um apelo aos médicos que não esqueçam que existe essa opção. Quer dizer, nós transplantamos uma paciente que a médica não queria que ela fosse, que a médica, inclusive, ligou para a gente e disse, olha, ela não vai porque teve uma complicação, e que era mentira, porque ela não queria que a paciente fosse. Ela transplantou, está curada, está linda, está ótima. Então, eu gostaria que os médicos lembrassem disso, que existe essa opção e ela é real. Ok, obrigado. Viu?